é muito bom estar aqui com você, porque família é tudo de bom, aleluia! E nós vamos então ler a preciosa palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ler comigo a preciosa palavra de Deus, aí no livro de Lucas, capítulo de número 15, vamos ler a partir do verso de número 8. Eu quero pensar com você sobre o tema transformando perdas em alegrias. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que muitas perdas aconteceram na sua história, na história da sua família. E este texto nos conta a história de uma mulher que perdeu, e como Deus transforma aquilo que é uma perda, aquilo que parece ser um fracasso, uma tristeza, parece ser o divórcio, parece ser o fim. Como Ele pode fazer com que você venha transpor aquilo que é o fim, para receber o seu milagre e viver um tempo de alegria no Senhor Jesus. A palavra de Deus então nos diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pai, fala-nos nessa noite, os nossos corações estão abertos para Ti. Fala-nos e seremos transformados, porque queremos desfrutar de uma família que também aprende a cada dia a viver, não só aquilo que é bom, mas aquilo que é excelente diante de Ti. No nome do Senhor Jesus oramos, amém. Eu inicio a minha palavra falando uma poesia do saudoso Noélio Duarte Lima. Família é o tema dessa poesia. Família, todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe, muitos só têm o avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa, não, nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce, aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes com trombas e tudo, leões velozes com unhas e dentes por inclementes. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, o outro é tristonho, um é exibido, o outro inibido, um é calado, outro exagerado, um é cabeludo, outro é penteado, outro descabelado. Família é assim, nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz
muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus, mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar Deus. Aleluia! Família é tudo de bom, mas nós sabemos que temos diferenças, desavenças. Família é um negócio que só dá certo porque Deus está presente nela. Porque se dependesse de você que está lá, se dependesse de mim, a nossa família não daria certo. Eu sou fruto e herança de uma família que nasceu um tanto quanto desajustada pela herança dos meus avós. Vovô Cecílio, um italiano, minha família, a família Petrucci, família essa que passou a residir em São Fidélis, lá no estado do Rio de Janeiro. E então a minha avó, a vovó Abigail, se casou com o vovô Cecílio. Só que o vovô Cecílio era congregado mariano, muito católico. Vovó muito crente, uma mulher de Deus. Ela passava a toga dele para ele ir para a igreja católica. Ela não abria a boca para falar nada contra o vovô Cecílio. E então ele ia, olhava o testemunho dela em casa. Ela cozinhava com aqueles tachos enormes, banha de porco. Quando o vovô Cecílio estava chegando, ela colocava o alho na panela e a banha de porco, porque o vovô Cecílio estava chegando. E aí o vovô Cecílio ia olhando o testemunho da vovó. E é interessante que a vovó, ela ensinava os filhos, os 7 filhos que ela teve, todos no caminho do Senhor. E ela tinha um costume assim muito legal. Ela ensinava a Bíblia cantando. Ela pegava as histórias bíblicas, pegava lá os recortes de jornais, fazia música com os personagens bíblicos. E então ela fazia os meninos decorar todos os personagens bíblicos com canções. E ela tinha uma canção muito especial, que era a canção dos filhos de Jacó. E ela dizia assim: Rúben, Judá, Simeão e Levi, Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Assé, José, Benjamim. E ela cantava isso. O vovô Cecílio, ele vinha pelo caminho, e quando chegava a vovó estava cantando, sempre com uma alegria dentro de casa. Mas num belo dia, ela orando muito, muitos anos se passaram, e a vovó orando, e o vovô nada de se converter. Foi quando, num belo dia, o Espírito Santo de Deus tomou o vovô Cecílio. Ele vindo pelo caminho, ele trabalhava na linha férrea de São Fidélis, e ele vindo pelo caminho, de repente ele sente a presença de Deus, porque ele pensou: lá no meu trabalho, os maridos, os meus amigos reclamam das esposas, minha esposa é muito chata, minha esposa é muito enjoada, mas a Abigail não é assim, ela é uma mulher de Deus, os meus filhos estão sendo criados no caminho do Senhor e no temor de Deus. E ele então chegou em casa. A história da nossa família é que o vovô então se ajoelhou e disse: Abigail, impõe as mãos sobre a minha cabeça, porque hoje eu me rendi a Cristo Jesus. Mas interessante é que a minha mãe se chama Zeli, e a tia Cecilinha iam batizar naquele mês. E ele virou para Abigail, a minha avó, e falou assim: Abigail, eu vou batizar junto com as meninas. E aí a vovó falou assim: mas Cecílio, você não fez, naquela época tinha um tal de classe de catecúmenos. Quem é dessa época, levanta a mão e denuncia a sua idade aí. Catecumenato, lembra disso? Né? Catecúmenos. Mas você nem fez a classe de catecúmenos? E ele disse: eu fiz com você, Abigail. E ele foi batizado, virou vice-presidente da primeira igreja batista de Porciúncula, porque ele descobriu que família é tudo de bom quando há a presença do Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui nessa noite para lhe falar um pouco sobre isto. As famílias
elas andam doentes, as famílias estão adoecidas. Nós estamos sendo todos os dias atacados pelo maligno, e o alvo certo é desestabilizar a família, porque há só duas instituições que Deus criou. Uma é a igreja, a qual ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E ele criou a família. O Senhor, ele tem intenções sobre a família, porque a família é um lugar privilegiado, onde se inicia a educação, onde se trabalha a moderada social e real vitalidade de uma família, de um ser que vive a presença de Deus, porque se encontra com Deus. A família é um lugar de laboratório, de desenvolvimento afetivo, social, emocional. É na família que encontramos, tanto no livro de Gênesis, o primeiro jardim, que começa com uma família. E é interessante que a família também, ela termina no jardim, porque o Apocalipse termina com um jardim. Então, se você está passando um deserto na sua vida, creia que tem um jardim esperando a sua família na glória celestial. Nós estamos no deserto, mas a família começa no jardim, mas ela vai terminar também no jardim. O diabo, ele tem ódio da família, e ele faz de tudo para destruir. Ele entra por brechas, ele entra por várias frestas, tentando desanimar, tirar você do foco, da alegria e da presença de Deus. Esse texto que acabamos de ler, queridos, foi Jesus quem contou. Ele faz parte de uma tríade de história de perdas. A perda da 100ª ovelha, que o pastor que tinha 100 ovelhas perdeu 1%. A mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu 1 dracma, ela perdeu 10%. O pai que tinha 2 filhos perde 1 filho, ele perdeu 50%. E então Jesus vai iniciar um processo muito lindo para falar de perdas, de decepções. Alguém que passou por alguma perda muito difícil neste ano de 2021. Nosso mundo está passando por muitas perdas. O Salmo de número 119, verso 31, nos diz assim: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. É interessante que o texto nos fala de decepção, nos fala de perda, diante das perdas que nos travam, nos limitam. É como você tentando correr, andar, mas existe uma bola de ferro impedindo você para andar. Essa mulher perdeu, e era algo tão valoroso para ela, que ela então busca diligentemente, diz a palavra do Senhor, porque quem confia em Deus, quem confia no Senhor, jamais ficará travado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem confia em Deus, verá a sua família voltar a esse jardim. Então, como nós podemos transformar perdas em alegrias? Em primeiro lugar, deixe a luz de Deus entrar. Diga para você mesmo: eu preciso é da luz de Deus na minha vida. Eu preciso é da luz de Deus. Essa mulher, diz o texto que ela vai acender uma candeia. Naquela época, a candeia, ela era como um pavio que tinha que ter ali o azeite para iluminar. E o azeite na Bíblia lembra o quê? A presença do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Ela estava em um vaso, e o vaso lembra o quê? A nossa fragilidade, o quanto somos frágeis, débeis, carentes. E o Senhor é essa luz que, quando Ele ilumina o nosso coração, Ele brilha sobre os cantos poerentos da nossa vida, da nossa alma. Ele então traz o que? Discernimento para você. Ele traz o que? Sabedoria para você criar os seus filhos. Ele ilumina a família. E é interessante que a própria Bíblia vai dizer que aquele que acende uma candeia não pode colocá-la debaixo da cama. Antes ele o coloca no lugar mais alto da casa, para que ilumine todo
toda a casa. E assim Jesus diz: resplandeçam as vossas obras diante dos homens, para que vejam a sua luz e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você foi feito para brilhar. E Deus te chamou aqui nessa noite para dizer o seguinte: embora a sua perda, embora a sua tragédia, embora esse filho, embora essa dracma, embora, querido, talvez essa relação conflituosa, porque os orgulhos, quando entram no atrito, você é orgulhoso, a sua esposa orgulhosa, o seu filho rebelde, é difícil, e só mesmo a luz de Deus para brilhar. A Bíblia diz então em Mateus 5, 14 e 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Deus te chamou aqui para te dizer que Ele quer lançar luz sobre a sua vida. Ele quer lançar luz e discernimento sobre a sua alma. Para isso, querido, eu preciso primeiro sair da minha negação. Eu preciso romper com essa muralha que me faz reconhecer. Às vezes a gente fala assim: família, tudo de bom, mas, porém, todavia, existem seres humanos naquela família. E família é um lugar onde Deus quer habitar, mas tem você lá. E talvez o maior problema da sua casa seja você. Essa pessoa que todos os dias vai escovar dente e pentear o cabelo, e você não está percebendo e quer sempre lançar na conta do outro. E aí quando você olha o problema da sua casa, você até canta a música: esse cara sou eu. O problema da sua casa talvez seja você, e você não percebe porque os seus olhos estão fechados. Sem a luz de Deus nós não conseguimos enxergar com os olhos de Deus. Temos dificuldade até de aceitação. Entramos na rejeição e começamos então a rejeitar o projeto de Deus, rejeitar o que Deus tem para a minha vida. Ele então quer lançar sobre o seu coração o fruto do Espírito, que é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, mas o seu coração está fechado por causa da rejeição. Alguma coisa te trouxe a essa conferência para que Deus lance luz sobre o seu coração. Vença a rejeição e entre no projeto da aceitação. E entrar no processo da aceitação de que eu preciso de Deus, que já está bom, mas precisa melhorar. Eu ainda quero ver meus filhos consagrados na presença de Deus. Quem aqui nessa noite está aqui e ainda não viu um avivamento dentro da sua casa e quer ver o seu filho orando, seu filho jejuando, buscando a presença de Deus? Levanta a sua mão, você que está aqui. Ainda não viu, mas você está crendo que com essa conferência Deus vai lançar luz lá sobre a sua casa. Creia, acenda essa luz. E é interessante que nós precisamos caminhar em direção à nossa cura. Essa mulher, ela acende a luz e ela vai em direção à cura dela. Ela vence o processo da rejeição. Ela dá o passo. Já percebeu o dia que você sabe que você precisa fazer um exercício físico, mas você não tem ânimo? Esses dias o Espírito Santo me pegou, porque ele falou assim comigo: olha, você já parou para pensar se você estivesse tendo que fazer um tratamento do câncer e você tivesse que se levantar de madrugada para pegar um hospital abrindo para você fazer o seu tratamento de câncer? Como que você levantaria? Eu falei: opa, já entendi o recado, Espírito Santo. Eu vou levantar logo e vou fazer a minha caminhada, vou dar a minha corrida de 4 quilômetros, eu vou lá. E tem horas que a gente não quer ir em direção à nossa cura, e entramos no processo da rejeição. Todos nós, sem tirar nem pôr aqui, já passamos por inúmeros processos de rejeição, a começar do nosso nascimento. Porque quando nós nascemos, já nascemos em pecado, já nascemos rejeitados.
E o Pai precisa nos acolher, nos aceitar. É Ele que precisa nos aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te trouxe aqui para te dizer uma coisa: que você precisa entrar no seu propósito de aceitação. É doloroso, é difícil, mas essa mulher, ela entra no processo de cura, lançando luz sobre a sua alma. Olha o que disse Isaías, capítulo de número 53, verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento, como alguém que os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Todas as vezes que eu leio Isaías 53, 3, eu penso assim comigo: nos meus processos de rejeição, o meu intercessor mor, ele sabe o que eu enfrento no meu coração. Quando você enfrenta a sua rejeição, você pode se identificar e dizer assim: Pai, eu sei que o Senhor conhece, porque o Senhor foi um homem de dores. Às vezes aquela pessoa que está dentro da sua casa não aceita o amor, ela rejeita o amor, ela não aceita uma oração, ela não aceita ir para a igreja, ela não aceita o avivamento de Deus na vida dela. Sabe por quê? Porque ela se sente rejeitada. É a filha que não sente a prova e confirmação do amor do pai. É a mulher que não se sente amada, tão amada como ela gostaria de ser amada pelo marido. Então ela cria mecanismos de ser aceita. É a mulher que precisa ser aceita. E, por exemplo, você deve ter vestido alguns vestidos, que não foi o nosso caso, que a nossa mala foi extraviada, né? E ainda está chegando aí no hotel. Você vestiu alguns vestidos para você poder chegar aqui, por necessidade de aceitação. Talvez a aprovação que você precisa para algo na sua vida. Nós estamos num mundo assim tão hedonista, que as pessoas estão precisando sempre de uma aprovação humana. Eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, por que o Senhor quer que eu fale essa palavra lá naquela noite, sobre aceitação e sobre rejeição? Lança luz sobre aqueles corações. Eu dizia ao Espírito Santo: porque há pessoas que não aceitam o amor de Deus, porque elas não se aceitam. E o seu nível de rejeição é tão hard, tão grande. Já ouviu a expressão hookear? Ela vira um hook dentro de casa. E por detrás de toda a rejeição, ou a não aceitação, estão os atos que são manifestos pela ira, pela tristeza, pela falta de contentamento. E eu tenho um lema para a PIB de Moça Bonita neste tempo: você precisa viver pela abundância e não pela falta. As pessoas estão vivendo hoje pela falta. Me falta. E aí entram o quê? No processo da comparação, que a família do outro é melhor, que o casamento do outro é melhor, que o carro do outro é melhor, o emprego do outro é melhor. Deixa nessa noite o Espírito Santo lançar luz sobre esses cantos escuros da sua alma e te curar de uma vez por todas, no nome do Senhor Jesus. Deixa Deus curar a sua alma, porque você é único. Deus te fez uma pessoa única. E Deus ama que você habite em família, porque quando você habita no meio da diferença, você é diferente. Eu sei que você não é tão fácil assim, porque quando você cisma com uma coisa, sai de baixo. Só Deus mesmo para fazer uma obra na sua casa. Mas nós precisamos de aceitação. Às vezes, queridos, nós estamos tanto num processo de negação, e Deus quer que nessa noite nós lancemos luz, que até o olhar do outro já mostra para nós rejeição. A maneira como seu marido olha para você quando você apronta, já você querendo a aceitação dele, já é para você muitas vezes um problema. É por isso que Deus te trouxe essa conferência, porque Ele vai curar a sua alma. Eu creio nisso e eu orei por isto. Mas é interessante, queridos, olhar para perceber essa mulher
que ela entra num processo agora de uma crise, ela sai do movimento de olhar apenas onde estava e ela começa a andar em direção à sua cura, ao seu resgate. É o que eu costumo dizer, a nossa cura às vezes está mais perto do que nós imaginamos, mas há pessoas que estão com uma gaiola de porta aberta, a porta está aberta, mas você não quer sair daquele lugar da perda, e você lambe as suas próprias feridas, você se acha o pior ser humano da face da terra. Sabe por quê? Porque você ainda não desfruta da plenitude de Deus na sua vida. Você vai a congressos, vai a conferências, vai aos cultos, mas volta às suas crises internas. Mas olha, Deus me deu um texto, olhando para essa porção, para comparar e fazer uma conexão aqui nessa noite. Isaías, Atos capítulo de número 4, verso 11, diz assim: a pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular. Atos 4, verso de número 11, guarde esse texto no seu coração. O próprio Jesus, que se sentiu rejeitado, ele se tornou a pedra principal. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você, de rejeitado, vai se tornar o principal na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te fazer o quê? De uma pessoa que não se achava assim, então, com um propósito dentro dessa família, a ser o principal, a se sentir valorizado, porque muito da falta das expressões do amor dentro da sua casa, é porque você não se sente amado. Por mais que você tenha se sentido assim, você precisa lançar luz encarando os fatos. Em segundo lugar, eu quero pensar com você também, limpe os cantos poeirentos do coração. Limpe os cantos poeirentos. Há lugares, queridos, que essa mulher no meio daquela bagunça, eu imagino os chãos dos judeus, as casas dos judeus naquela época eram construídas com pedras e barro, e os judeus deixavam assim uma pequena fresta para entrar um pouco de luz. Por isso elas não eram muito iluminadas, para não entrar tanto calor e nem tanto frio. E aquilo era um chão batido. Ela pega uma vassoura e começa, diz o texto, que ela começa a varrer. Ela faz uma varredura. E Deus está te perguntando então com essa palavra o seguinte: o que você precisa varrer lá dentro da sua casa? Que tipo de pó você precisa tirar? Talvez seja o pó da mentira, lixo. Talvez seja aquilo que os seus olhos não estão percebendo. Você está olhando o seu filhinho lá, olhando as séries da Netflix. Uau, que coisa maravilhosa, né? Ele está quietinho, ele está vendo os desenhos, e lá no desenho está aparecendo 2 rapazes beijando, 2 moças beijando, e você não está percebendo. A série da Netflix estava tão boa. Outro dia eu estava vendo uma série juntamente com a minha esposa, no meio assim a gente começou até a chorar de tão boa. No meio da série aparece uma ideologia de gênero. Eu falei, estava bom demais para ser verdade, né, Kelly? Estava bom demais. É por isso que eu não me preocupo em pregar contra algumas coisas. Eu me preocupo em dizer para os meus filhos: venham para a presença de Deus, vamos varrer o que é pecado, vamos varrer o que é iniquidade, o que é mentira, e vamos para o altar de Deus. Porque aí eu não preciso preocupar com ideologia, eu não preciso preocupar se eles vão errar, se eles vão escolher errado. Sabe por quê? Porque quem está no altar do Senhor vai ter discernimento para as suas escolhas. Davi, o meu filho de 19 anos, começou a se enamorar e apaixonar por uma menina da escola dele, da sala dele. A gente logo percebeu que aquela menina não era a menina de Deus para ele. Não era. A Kelly ficava com uma raiva, só não falou alguns nomes porque o Espírito Santo controlou a irmã Kelly, né? E ela ficava com muita raiva. E no meio da madrugada a gente ia lá orar ao Senhor no quarto do Davi. Orava, pedia a Deus, e a cada dia o Davi estava mais apaixonado pela menina.
escondia do celular, colocava umas coisas ocultas. A gente falava: Davi, me passa o celular. Sabe quando o pai quer confiscar o celular do filho, né? Onde ele está vendo. E o Davi tinha uns mecanismos. Esses meninos de hoje já nasceram tudo com chip, né? Eles já nasceram com chip. Ele pegava, escondia, a gente não conseguia ver. Mas aquilo que está oculto, ele é descoberto quando a luz vem e você começa a varredura na sua casa. E numa madrugada nós oramos ao Senhor. E o Davi mesmo, ele tomou a decisão e disse: olha, pai, eu decidi que eu quero o Senhor Jesus. Eu não quero mais aquela moça. E ela ficou em cima dele, porque o rapaz, ele é muito bonito. Eu costumo dizer que o Davi é a minha versão melhorada. Ele é muito lindo, né? E ele começou então a ter um certo repúdio daquela menina. Hoje ele está namorando, mas está namorando a filha de um outro pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Varredura. Nós precisamos varrer aquilo que é carnal, aquilo que é obra do maligno, dissensão, mentira, ciúme, discórdia, aquelas obras da carne que Gálatas capítulo 5 nos fala. Você diz assim: eu tenho o Espírito Santo, mas você tem dificuldade de perdoar. Você diz assim: eu tenho o Espírito Santo, mas eu não largo esse vício. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu sinto que eu tenho uma codependência de algumas coisas que estão tomando o lugar de Deus na minha vida. Que é aquela história de um pastor que estava pregando e Deus estava abençoando. Era uma igreja assim do reteté, e o pastor pregando, a igreja avivada. E de repente o pastor pregando, começou a cair um toró. Lá em Minas Gerais a gente fala toró. Uma chuva, caiu chuva, muita chuva. E o pastor pregava. E foi um dia que estava havendo uma festa, a fantasia na cidade. E um sujeito decidiu vestir-se de diabo. Vestiu-se de diabo e estava indo para a festa, começou a chover. O único lugar seco que ele olhou e viu foi a igreja. E o pastor pregando, animado, feliz, pregando, e o fogo descendo, o povo, aleluia. No meio do sermão, o pastor falou assim: Jesus está voltando. E o povo, aleluia, glória a Deus, Jesus está voltando. E ele falou: mas o diabo também está pegando muita gente aí. Na hora que o pastor falou, e o diabo também, ele bateu o olho, o rapaz entrou. Na hora que o pastor bateu o olho, ele falou: inclusive ele está aqui. Na hora que o pastor falou assim: ele está aqui. Perna para quem te quer. Porta lateral, porta de frente, de trás, todo mundo correu. Partiu. Inclusive o pastor. Mas você acha que não tem gente que não tem medo do diabo? Tem muita gente que tem medo do diabo. Eis que no recinto ficou uma senhora que não conseguiu levantar. Ela tinha um problema de artrite, artrose. Ela com muita dificuldade de levantar, com muito medo. E até o rapaz falou: o que está acontecendo aqui? Está pegando fogo. Ele mesmo esqueceu que ele estava vestido de diabo. E ele chegou: o que está acontecendo? A menina, a senhora falou assim: ô seu diabo, não faz nada comigo não. Tem 40 anos que eu sou dessa igreja. Mas tem 40 anos que eu estou assim, do teu lado, hein? E aí você talvez esteja perguntando: pastor, por que você está me contando essa história? O que isso tem a ver com a minha mudança, com a transformação da minha família? É porque talvez você não percebeu, mas tem 40 anos que você é a mesma pessoa. Tem 40 anos que você questiona as mesmas coisas. Tem 40 anos que você ora as mesmas orações. Tem 40 anos que você vai a congressos e volta, a frieza bate de novo e você é o mesmo. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu hoje quero fazer um avivamento na sua casa.
Eu quero fazer um avivamento na sua vida, e tem que começar por você, tem que começar numa varredura que você vai fazer na sua vida. Limpe os cantos poeirentos, entre em contato com a sua verdade. Eu gosto de falar isso, entre em contato com a sua verdade, porque você pode mentir e parecer a maior verdade para os outros, mas quando você entra em contato com a verdade, que você sabe de quem você é, o que você pensa, o que você faz, aí só Deus para trazer esse avivamento. É interessante que Spurgeon diz que o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Quando nós começarmos a ver um avivamento acontecer nas nossas vidas, nós vamos ver os nossos filhos de joelhos chorando e pedindo para ganhar o colega da faculdade. Quando o avivamento começar a acontecer nas nossas vidas, queridos, nós vamos ficar tão contristados, arrependidos com o nosso pecado, que nós não vamos suportar acordar sem antes falar com o Senhor, sem dizer: bom dia, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa. Quando o avivamento começar mesmo a acontecer na sua vida, algumas coisas vão acontecer em você, que você vai acordar de madrugada, vai parar de dormir, e vai dizer: eu tenho que guerrear, eu tenho que lutar pela minha casa. Eu pedi tanto um avivamento, eu tinha uma árvore em Minas Gerais que eu falava: essa árvore é minha. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não sei porquê, eu lembrei dessa árvore, daquele lugar que eu orava, daquele lugar que era só meu, daquele meu a sós com Deus. E é interessante que quando eu comecei a clamar por avivamento, aconteceu algo. Quando você leva o seu PGM a orar, você leva a sua casa a orar, começa a acontecer algumas coisas como sinais de Deus para a sua vida. E a PIB de Moça Bonita, a nossa igreja passou por um sinal. Nós começamos a orar, começamos a clamar, e de repente, pandemia, tudo fechado. A PIB de Moça Bonita, ela funciona 24 horas por dia, porque ela tem 3 capelas mortuárias que servem a comunidade gratuitamente. As pessoas velam os corpos lá, só que temos 12 capelães que fazem uma rotina para pregar o evangelho para aquelas famílias. Então, se o pai de santo, o padre, quem quer que seja, chegar ali para velar o corpo do parente, não pode, só os nossos capelães irão fazer esse trabalho. A igreja fechada, tudo fechada. O porteiro tinha entrado para almoçar, mas bateu à porta um senhor, por nome Joelso. Joelso bate a porta ali, ninguém vem para chegar ali, ninguém o atendeu. Eu havia dito para um irmão assim: Deus vai falar ao seu coração, Deus vai te dar uma experiência de oração. Você não quer avivamento? Ele estava naquela luta, naquela resistência, se ele seria líder de PGM ou se ele não seria. Sabe aquela luta que você já viveu? Eu sou o improvável. Alguém já disse assim, levanta a sua mão aqui: eu não posso, eu não vou, eu não sou capaz, eu não posso ser este homem. Então o Eduardo disse isso. Olha as conexões. Deus liga a vida do Eduardo para ele passar naquela rua, a rua Tirana, em frente à igreja, no horário que o seu Joel chegou. E ali chega o Eduardo e diz: o senhor está procurando aí quem? O pastor? Está procurando os pastores da igreja? Está procurando alguém? Ele falou: não, há 2 anos atrás eu peguei um táxi, e eu comecei a desabafar a minha vida com o taxista, a falar com ele. Ele me falou dessa igreja. Olha, 2 anos atrás. E aquele senhor, o seu Joelso, chegou para o Eduardo e falou assim: eu vim aqui porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus aqui. Eu já havia dito para o Eduardo: Eduardo, Deus vai falar com você, Deus vai te dar uma experiência, e você vai ficar assim estupefato de perceber a ação de Deus. O Eduardo então
começa a chorar e diz: o senhor pode, ele até gaguejou, o senhor pode entregar sua vida para Jesus aqui agora. Orou com ele, os dois choraram. Esses dias, estou eu saindo da igreja, eu vejo um discípulo do Eduardo discipulando o seu Joelso para o batismo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido, que eu estou te dizendo isso? Que quando você faz uma varredura, uma limpeza, e começa a perguntar: quais são os impedimentos de Deus na minha casa? O que precisa mudar? O que precisa ser transformado aqui, Senhor? Faça uma obra. Ele vai fazer uma varredura, que no meio daquela bagunça, do borogodó que está na sua casa em plena sexta-feira, você veio para o culto, mas a sua casa está uma bagunça, mas você veio para o culto, porque você quer, e Deus está te dizendo: olha, eu vou fazer uma obra de avivamento. Aqueles meninos vão começar a lavar vasilhas sem você pedir. Oh, aleluia! Você não vai mais ter o perigo e o problema de pegar copo descartável quando acaba até as xícaras. Alguém se identifica nessa noite? Acaba a xícara, pega até o copo descartável, ninguém lava. As nossas casas precisam de um verdadeiro avivamento. Sabe por quê, pastor Gilson? Sabe por quê, pastor William? Porque as nossas casas estão precisando entrar e matricular na escola da bacia e da toalha. As nossas casas, as nossas famílias precisam disto, da humildade para servir. E quando Deus faz uma varredura, Ele limpa a sujeira, o acúmulo, a mentira, lixo, os abusos, lixo, a violência, lixo, mágoa, lixo, falta de perdão, lixo. A obra então começa a acontecer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:7, diz assim: porque Deus não nos chamou a impureza, mas para a santidade. Se você não limpar a pista, o seu avião não pode decolar. Você tem que limpar a sua pista. Você vai ter altos voos, vai andar em lugares altos. Deus tem lugares altos para a sua vida, lugares altos para o seu filho, lugares altos para o seu marido, lugares altos para a sua esposa. Mas você tem que limpar a pista. Mas em terceiro e último lugar, resgate as preciosidades perdidas. Essa mulher diz que a palavra diz que ela varre a casa e procura diligentemente. Deus não se esquece daquilo que está perdido, amém, queridos? Porque o texto diz que Ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Então o seu filho está perdido? Deus está aqui para te dizer o seguinte: não desista dessa preciosidade. Não desista desse marido, que até batizou, ele até veio para a igreja, mas ele esfriou. Não desista, varra, vá atrás, corra. Sabe o que esse texto me lembra? Quando fala da 10ª dracma, ele me lembra restituição para a sua casa. Ele me lembra o que? Que Deus quer que nós venhamos olhar para dentro de nós e vermos o que precisa ser resgatado. Trazer à luz, sim. Recuperar, varrendo, tomando atitude, sim. Mas resgatar o que está perdido. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o móvel mais importante da sua casa? Quantos acham que é a cama? Porque é onde você dorme. Levanta a sua mão, lugar do refúgio, do sono. Levanta a mão, você que acha que é a cama. Levanta várias mãos, a maioria acha que é a cama. Eu estou aqui para te dizer que o lugar mais importante da sua casa, o móvel mais importante, é a mesa. Sabe por que é a mesa? Porque é o lugar da comunhão. Tem tantos valores que precisam ser resgatados. O face a face, o toque, o amor, o carinho, a alegria de estar junto,
a alegria de partilhar, esse lugar à mesa. Hoje os meninos parece que estão morando em pensão, não é verdade? Cada um passa com um prato assim, que parece até o pão de açúcar do Rio de Janeiro, passa pela sala, ei mãe, parte para a sala, parte para o quarto, o lugar à mesa se perdeu, mas Deus quer resgatar o lugar também que está vazio lá na sua casa. Eu me lembrei do culto doméstico lá em casa. Seja verdadeiro, quem faz o culto doméstico aqui na sua casa, levanta a mão, mas seja verdadeiro mesmo, levanta a mão. Eu sei que você é pecador, poucas pessoas fazem o culto doméstico, está difícil fazer o culto doméstico, né? Lá na igreja nós lançamos um livro para falar das devocionais dos casais, para incentivar os casais a fazerem. Mas eu me lembro da minha mãe, que fazia o culto doméstico com a gente, e ela sempre colocava um lugar de uma cadeira vazia na nossa casa. E ela dizia assim, Jesus está sentado aqui, ó. E a gente já ficava com medo, né? Podia nem fazer bagunça, ó, Jesus está olhando, Jesus está vendo tudo. Um temor batia no nosso coração. Deus me trouxe aqui, me trouxe a lembrança da cadeira vazia, porque eu quero te desafiar a chegar em casa hoje e olhar para aquela cadeira vazia que está lá na sua casa e profetizar e dizer assim, meu filho que estava longe vai ser resgatado no nome do Senhor Jesus. O lugar à mesa da comunhão vai ser restaurado na minha casa no nome do Senhor Jesus. O marido que está indiferente e frio vai ser resgatado no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu me lembro da história de duas mulheres. É por isso que um grande avivamento Deus quer fazer através das mulheres. Você que é esposa, é casada, amanhã você vai pagar um Uber para o seu marido e ir para a igreja memorial para ele chegar lá. Se ele não chegar lá na palestra, você vai jogar ele lá e vai falar, você tem que aprender, miserável. Você vai aprender do Espírito Santo. Tem umas verdades para a gente falar com os homens amanhã. Mas eu me lembrei da história de duas mulheres, lá nas Ilhas Hébrias, onde Peggy Smith e Christine Smith, que já não podiam ir para a igreja, já não podiam ir andando para a igreja, uma estava com artrite, e você que está na sua casa aí, você que está em casa, que não pode caminhar para a igreja, algo que Deus quer falar a você que está em casa. Peggy Smith e Christine Smith não podiam se locomover, uma com uma catarata nos olhos, já perdendo a visão, mas elas decidiram que elas poderiam fazer algo muito grandioso pela igreja, pela família, pela obra de Deus, e elas decidiram que elas iriam orar em suas casas. Elas decidiram que elas iriam clamar ao Espírito Santo e pedir avivamento. Nos idos de 1848, um pastor chega àquela ilha, chamado Duncan Campbell, e o pastor missionário vai para aquela ilha, e quando ele chega, é interessante que Peggy Smith começa a sentir um fogo no seu coração, o poder do Espírito Santo avivando o seu coração, e ela chegou a dizer para sua irmã Christine, Deus está trazendo avivamento para a nossa terra, Deus está trazendo avivamento para as nossas casas, eu já posso sentir. E foi então quando aquele pastor chegou, e as Ilhas Hébridas, elas experimentaram o maior avivamento de toda a história daquele lugar. A Escócia, ela foi incendiada com o fogo do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos?
porque 2 mulheres em suas casas, elas decidiram fazer a coisa mais importante: orar ao Deus dos céus. Elas decidiram pensar: olha, há muitas coisas que estão impedindo o avivamento de acontecer aqui. Então entraram numa varredura com o Espírito Santo: varre para bem longe, varre para bem longe, e Deus trouxe esse avivamento. Eu vim aqui para te dizer isso nessa noite: Deus tem avivamento para a sua casa, e a alegria perdida, ela vai ser transformada em júbilo no seu coração. Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Como, Pai? Como o Senhor pode fazer isto? Quando você decide abrir o seu coração e as janelas do seu lar para o Espírito Santo de Deus entrar. Quando Deus começa a fazer essa obra na sua vida, você começa então a sentir contrição pelo pecado. Você começa a olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor venha mesmo com essa vassoura do Espírito Santo, varrer, limpar, porque eu quero resgatar o meu amor, eu quero resgatar o meu ardor, eu quero me tornar um homem segundo o teu coração dentro da minha casa. Eu quero que os meus filhos, ao olharem para mim, eles vejam o Espírito Santo de Deus, e não mais pelo convencimento dos argumentos das palavras, porque as nossas palavras não adiantam com os nossos filhos. O que vai adiantar na sua casa é o poder da sua oração. Creia, acenda essa candeia no nome do Senhor Jesus, e Deus vai enviar a cura. Vença toda a rejeição. Eu perguntei ao Espírito Santo: por que, Pai? E o Espírito Santo insistia comigo: fale sobre rejeição. Há pessoas ali que não se aceitam, há pessoas que têm necessidade de aprovação dos homens, há pessoas naquele lugar que vão estar ali pela internet ou por aquele lugar, que sofrem da rejeição porque não foram amadas pelo pai, não foram amadas pela mãe. Eu estou aqui para te dizer nessa noite: tem um amor maior, que é o amor de Deus na sua vida, e Ele é o seu pai agora, e agora Ele te trouxe, e Ele rejeita toda a orfandade e te faz um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Você que precisa disso, erga a sua mão mais alto que você puder. Mas só você que precisa e quer nessa noite dizer para Deus: Senhor, eu quero esse fogo do Espírito Santo na minha vida. Ah, Senhor, eu quero ver a minha geração, uma geração contando a outra geração os feitos do Senhor. Eu quero, Pai, ver o meu filho um dia testemunhando, porque um dia o Senhor invadiu o seu coração, assim como o vovô Cecílio, tomado pelo caminho, não por palavras humanas, pelos atos, pelas atitudes de mulheres sábias dentro das suas casas. Os nossos filhos, nós declaramos nessa noite, eles são herança do Senhor Jesus. Eles não vão tocar no pecado, eles não vão viver nas baladas. Nós não vamos orar para que eles tenham saúde para eles irem para as baladas. Eles terão saúde e vigor para viver o melhor dos seus dias na casa do Senhor Jesus. E esta igreja, Campo Grande, vai desfrutar do maior avivamento, porque você decidiu orar, porque você decidiu clamar. Então clame comigo, você que está do lado do seu marido, coloque agora a mão sobre a cabeça dele, comece a declarar, a profetizar, comece a dizer para Deus: ah, Senhor, eu quero esse marido cheio do teu Espírito. Ore um pouco aí pelo seu marido, declare palavras de fé, de autoridade. Diga: Senhor, ele é o cabeça, ele é homem de Deus, e ele vai ser o instrumento do Senhor. Aleluia. Agora você que é marido, impõe as mãos sobre a sua esposa. Você que está com seu filho, declare. Você que está com a sua mãe, você que está só, o Senhor te disse nessa noite: você não está só, eu não te rejeitei, eu fiz de você a pedra principal. Você não vai ser rejeitado. A pedra rejeitada, ela vai ser a principal. Deus vai te usar. Aleluia. Deus vai te usar. Oh Deus, usa a tua noiva, Pai. Usa a tua igreja, Senhor. Preciosa é a nossa comunhão. Somos é isso que somos. E assim bem ajustado
Oh Deus, aleluia. Ligados, unidos, vivendo em amor, uma família com muitos filhos, com muitos maridos, esposas, honrando, dignificando, tornando este evangelho a cada dia mais nobre. Então declare: uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Oh Deus, ore assim comigo: Senhor, nessa noite, aqui estou, Pai, e eu me entrego, eu me rendo, e eu declaro que a minha casa vai acender essa luz, a minha casa vai acender a candeia. Todo fogo estranho vai ser retirado, tudo aquilo que está encoberto, toda mentira, toda vaidade, toda rejeição vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. O diabo não tem poder sobre essas casas. Ei, você que está na sua casa, você que está aqui hoje, tomando uma decisão, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, eu preciso, Pai. Vem, Senhor, vem, escreva, diga, fale, peça ao Espírito Santo. Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar o seu lar, e aquilo que estava perdido será resgatado. Abençoe os teus filhinhos, Pai, serve os teus filhinhos, resgate a família, porque a família é tudo de bom. Aleluia! A ti a glória e o louvor.